Boa noite. Meu nome é Yuri. Há uma certa estranheza em gravar esse vídeo. Na verdade, é o primeiro que eu gravo. Então, há de ser, vários modos, uma novidade. Mas falo para vocês aqui de Fortaleza, num feriado específico de Fortaleza, vinculado à abolição da escravatura no Ceará, e durante uma noite. Então, estamos perto já da madrugada, e a ideia é constituir esse vídeo. Essa foi a proposta que eu pensei, nós pensamos, eu, Márcia, Wagner e Ana Paula, constituir esse vídeo, fazer esse vídeo como um vídeo problema. Então, que vocês, que são do curso de formação, pudessem ver o vídeo, escutar o que foi falado e visse isso como um vídeo problema. Vídeo problema no sentido não que vai causar problemas a vocês, talvez cause, não tenho como garantir, mas principalmente um vídeo que vai produzir um problema, que vai possibilitar que vocês pensem sobre ele, e isso seja o mote de quando a gente se encontrar no sábado, para discutir ACP e pragmatismo, certo? Então, essa é a ideia desse vídeo, é apresentar e criar e organizar essa problemática que vai dar um mote para o que a gente vai discutir no sábado. Algumas coisas eu queria falar antes de começar, e na verdade já é um começo, porque tem tudo a ver com o que a gente vai discutir, sobre o que é discutir pragmatismo em ACP para mim. Nós temos toda uma tradição dentro da abordagem centrada na pessoa, como do humanismo, da psicologia humanista em geral, do que é que significa as filosofias, e o pragmatismo é uma corrente filosófica, inclusive norte-americana, como essas filosofias elas entram dentro da abordagem centrada na pessoa ou em outras psicologias humanistas. Há uma tradição e uma discussão de se elas têm como entrar como base epistemológica dessa abordagem, se elas entram como uma constituição complementar, até que ponto elas combinam entre si, ou seja, até que ponto é válido colocar uma filosofia para dialogar com a abordagem centrada na pessoa, e como avaliar se elas são compatíveis ou não, o quanto saber se não for compatível, qual o efeito disso. Então você tem uma série de discussões que estão vinculadas com essa relação entre filosofia e abordagem centrada na pessoa. Uma grande parte disso porque o próprio Rogers nunca teve interesse de ter uma filiação filosófica. Então, a abordagem centrada na pessoa, ela tem um tipo de filosofia própria, ela tem influências, mas ele nunca teve uma filiação de estudo, de pesquisa e de conceituação filosófica a uma corrente específica. Então você abre espaço para diversas discussões. E eu queria tomar aqui a posição que isso vai influenciar o modo como a gente vai discutir, não só o modo como eu vou estar falando nesse vídeo, mas também como a gente vai discutir no sábado, de que mais importante do que constituir uma base filosófica coerente e consistente para a abordagem centrada na pessoa, o que as filosofias elas têm para acrescentar para ela, e isso inclui a pragmatista, é a possibilidade de fazer o pensamento da abordagem centrada na pessoa correr. Correr em que sentido? Mudar. Criar fricções conceituais, criar choques que desloquem o nosso modo de pensar. Obviamente que em alguns pontos desses vai ser muito mais, os conceitos pragmatistas ou ideias pragmatistas vão servir muito mais como um tipo de representatividade de um pensamento geral da ACP. Mas muitas vezes ele vai ser estranho. E o fato dele ser estranho é o que produz aquilo que mais importa para mim. É essa fricção entre a abordagem centrada na pessoa e o pragmatismo, que faz com que de dentro da abordagem centrada na pessoa ela possa se repensar filosoficamente, se repensar teoricamente, se repensar na prática. Claro que todos esses três estão encadeados, eles não podem ser pensados soltos. Então, na verdade, se trata muito menos de defender que o pragmatismo é a base da psicologia humanista ou da abordagem centrada na pessoa, ainda que eu tenha a posição
pelo que eu entendo da história de Rogers e da abordagem centrada na pessoa, de que há uma marcação precisa e clara da influência dele no pensamento de Rogers, mas se trata menos de provar isso do que de ver ou de abrir a pergunta, de estar aberto para a pergunta de quais os efeitos que o pragmatismo pode causar na abordagem centrada na pessoa se ele for levado a sério, se ele for pensado de dentro da abordagem centrada na pessoa. E essa pergunta que eu estou fazendo, quais os efeitos, já é uma pergunta pragmatista. Isso é uma típica posição pragmatista. Não tentar entender o fato como um fato constituído, independente da realidade, mas tentar entender ele a partir das consequências que ele vai ter, ou a partir dos desdobramentos que ele vai ter, para não ficar na palavra consequência, porque para nós psicólogos, principalmente os humanistas, pode parecer muito behaviorista. Os desdobramentos que eles vão ter. Então essa é uma primeira demarcação que eu queria fazer e que tem a ver com a segunda demarcação também, o segundo ponto que eu queria abordar, que está conectado com esse. Que significa então que no final eu não sou um filósofo de formação, não sou um filósofo pragmatista de tradição, vamos dizer assim, mas tenho interesse justamente nessa possibilidade que o pragmatismo pode trazer, como também outras filosofias podem. O pragmatismo é por uma questão pessoal de interesse mesmo, mas significa que mais importante para mim do que o rigor filosófico, um rigor que um filósofo teria para saber o que é que o pragmatismo pode oferecer, eu quero entender como ele pode se entrelaçar ou como ele pode se infiltrar na abordagem centrada na pessoa. Então acaba sendo propostas e interesses diferentes. Um filósofo não teria tanto interesse nisso, ele estaria interessado como os conceitos se constituem, como eles criam planos de consistência e como eles podem ser oferecidos ou explicados da melhor forma possível. O que eu quero constituir é muito mais criar problematizações internas para a ACP e fazer com que dessas problematizações elas encontrem o que é novo. Encontre um novo pensar, encontre um outro modo de olhar a vida, encontre novas formas de experienciar, não só novas experiências, mas novas formas de experienciar. Então, mais interessado do que o rigor, estou interessado num tipo de criatividade do que a filosofia pragmatismo pode oferecer quando ela se conecta com a psicologia humanista, especificamente a abordagem centrada na pessoa. Então, esse é o meu interesse em estudar e trabalhar com a ideia pragmatista. Como o vídeo, a ideia é que seja um vídeo problema, um vídeo curto, o que eu vou agora com o resto de tempo que eu tenho falar para vocês é tentar criar o problema. De onde surge o pragmatismo? Eu não vou ainda entrar propriamente na abordagem centrada na pessoa. E nem vou entrar, na verdade, no pragmatismo, por incrível que possa parecer. Mas eu vou entrar só no problema que produz o pragmatismo. Ou seja, um outro modo de dizer, quais são seus inimigos? Isso já é um tipo de ponto em comum com a psicologia humanista. Dizem, e historicamente você tem como registrar isso, de que a psicologia humanista ela se constitui enquanto um nome próprio a partir da comunalidade, ou seja, do compartilhamento de algumas abordagens e de alguns teóricos de inimigos comuns. Basicamente, a gente está falando da primeira e da segunda força em psicologia. E a partir disso ela se reúne. A identidade dela não vem de uma constituição interna, vem, na verdade, de um compartilhar inimigos. Do mesmo jeito, de um modo muito semelhante, o pragmatismo ele se constitui para poder conseguir se defender e também atacar, porque não é só uma questão de defesa, mas é uma questão também de atacar inimigos. Basicamente, que inimigos? Empirismo e o racionalismo. Se a gente fosse parar para pensar a história da filosofia, a história da ciência, que muitas vezes, principalmente na modernidade, elas estão conectadas, o pragmatismo ele é bastante audacioso, porque ele pega dois inimigos, então não pega um inimigo, certo? Ele pega dois para brigar, e esses dois não são qualquer dois, são as duas maiores tradições da modernidade, as duas que constituem um solo de onde vai derivar todos os nossos ideais, inclusive, como eu falei, os ideais científicos.
Por um lado, um racionalismo marcado por Descartes, mas não só ele, tem toda uma tradição racionalista. Por outro lado, uma tradição empirista, começando por Francis Bacon, mas continuando por Hume e outros também que vão derivando disso. Então, o pragmatismo ele tenta atacar os dois. E basicamente o que há de semelhante nos dois que o pragmatismo tenta atacar é uma ideia específica de verdade. Então o pragmatismo surge como um método filosófico, um método de filosofar, uma maneira de filosofar, mas na base dessa maneira de filosofar está constituída, está formulada a tentativa de também criar uma maneira de pensar a verdade. E essa maneira de pensar a verdade ela é uma maneira de pensar a partir do inimigo, ou seja, a partir do modo contrário ou modo que sai do labirinto criado pelo inimigo. Inimigo, de novo, racionalistas e empiristas. Então, bem sucintamente, você pode imaginar que tanto os racionalistas quanto os empiristas eles são adeptos e eles compartilham de uma mesma ideia de verdade, que é uma ideia que divide o mundo em duas instâncias, dois lados, dois pedaços, quase como um tratado de Tordesilhas metafísico, que é um espaço da sociedade e um outro espaço da natureza. Então você divide ele no meio. De um lado você tem natureza, de um outro você tem sociedade. E o espaço da natureza e da sociedade eles são qualitativamente distintos. Ou seja, cada um constitui ou possui qualidades tão distintas que, na verdade, fazem com que eles não possam propriamente dialogar. São dois mundos diferentes. Então, do lado da sociedade, que você poderia também falar do lado do sujeito, você está falando do sujeito, das leis, do Estado, tudo aquilo que de certa forma é precário, tudo aquilo que é mutável, tudo aquilo que se mistura com as próprias projeções humanas, com as crenças que não são confiáveis. Tanto para racionalistas como para empiristas, as crenças não são confiáveis, porque as crenças estão no sujeito e elas estão na sociedade. E por um outro lado você tem a natureza, que nós modernos, vamos chamar de natureza, e que se for para os gregos você tem um outro nome, ou outros nomes, mas muito semelhantes enquanto ideia, que é esse lugar onde você pode encontrar a verdade, que é um mundo imutável, que é um mundo onde guarda, se a gente for pensar muito grosso modo, pelas palavras de Platão, as ideias puras, que são as verdades constituídas. Então, é um mundo que não muda, é um mundo que é universal, vale para todos, independente de qualquer contexto, de qualquer situação, e é um mundo também onde guarda essa verdade. Então, você tem uma compartimentação, vamos dizer assim, entre esses dois mundos. E você tem os filósofos, racionalistas e empiristas, e também os cientistas que estão vinculados com um com o outro, como aqueles que conseguem transitar de um para o outro. Então, essa é a particularidade dos filósofos racionalistas e empiristas. Você tem um mundo imutável, que é totalmente diferente do mundo mutável. Você tem a natureza, que é totalmente diferente qualitativamente da sociedade. Mas alguns filósofos e alguns cientistas que estão dentro da sociedade têm a capacidade de atravessar a separação entre esses mundos e ir para o mundo da natureza. E uma vez que ele chega no mundo da natureza, ele tem a capacidade de voltar e trazer algo desse mundo da natureza. Através do quê? Basicamente através da linguagem. A linguagem ou a teoria. Então, esse modo de pensar a verdade como um reflexo desse mundo da natureza, que é imutável, que é universal, você poderia chamar de uma teoria correspondentista da verdade. Correspondentista porque imagina que a linguagem faz ponte entre esses dois mundos distintos através da ação do sábio, do filósofo, do cientista, que é capaz de fazer essa travessia, e a partir disso, o que eu falo na sociedade, que é minha linguagem é uma questão cultural, é uma propriedade humana cultural, a minha linguagem é capaz de corresponder a essa verdade da natureza. Um outro modo de dizer isso, que talvez fique mais claro por constituir um tipo de imagem, ou por elaborar uma imagem, uma metáfora,
e que um dos pragmatistas, os últimos, talvez o grande último pragmatista, o Richard Hort, falou ou concebeu essa imagem, é de um conhecimento como espelho, ou seja, a mente como espelho do conhecimento. Então, do mesmo jeito que você olha para um espelho e vê refletido algo outro, como se fosse igual, uma cópia, a ideia é que a mente olha para a natureza e consegue fazer uma cópia da natureza nela própria. Ou seja, a mente, a verdade, é uma cópia ou uma representação verídica da natureza. Que ela, por ela própria, a natureza, não é uma imagem necessariamente, mas você consegue traduzir isso em imagem. E quando corresponder, ou quando espelhar a natureza, eu chamo de verdade. Quando não corresponder ou quando não espelhar, eu chamo erro. Um nome mais específico, quando se trata do conhecimento, de uma crença, uma mera crença. Ou se você quiser, nos gregos, que não pensavam bem assim, mais uma mera doxa, uma mera opinião. Então, tanto os racionalistas quanto os empiristas, eles concordavam que existia essa verdade imutável, de que a verdade já estava formulada, já estava pronta, já estava acabada, e que eles eram capazes de chegar em maior ou menor grau nessa verdade. Maior ou menor grau porque vai existir diferentes perspectivas de se eu realmente vou chegar nesse conhecimento ou se existem, vamos dizer, obstáculos ou impedimentos para mim, ainda que eu possa de alguma forma chegar o mais próximo possível. Então, mesmo quando eu não consigo chegar na verdade, eu consigo chegar o mais próximo possível. Então, a ideia de que a verdade imutável está lá como uma lei da natureza, que é universal e não muda, ela permanece. Só que nessas perspectivas que entendem que não é possível ir lá diretamente, eu penso de que eu tenho que tentar chegar o mais próximo possível, ainda que eu não consiga chegar. Essa imagem da ideia correspondentista de verdade, ela, ainda que tenha uma origem, não sei se pode dizer origem, mas tem um grande representante, que é o mito da caverna de Platão. Quem fala isso é um sociólogo, filósofo, Bruno Latour, que é muito influenciado pelos pragmatistas. Ele vai dizer que o mito da caverna do Platão é justamente a representação desse movimento. Então você tem pessoas que estão presas dentro da caverna, e dentro dessa caverna elas não conseguem identificar o que é verdade, porque tudo que passa, como elas estão presas de costas e está escuro com tochas atrás dela, os homens que passam e tudo que passa, eles só veem as sombras, e eles são enganados pela sombra. Eles pensam que a sombra é verdade, mas na verdade a sombra é só uma ilusão, ou é só uma crença deles. E aí dessas pessoas que estão presas dentro da caverna, que seria o sábio, consegue sair e ir para fora da caverna. Quando ele vai para fora da caverna, ele tem acesso direto àquilo que produz as sombras, principalmente a ideia de luz, que é a ideia prioritária do conhecimento, desde da Grécia, principalmente no iluminismo. A luz que marca os objetos se produz no final a sombra. Então ele olha para o sol, inclusive de certa forma se cega, mas ele descobre a verdade de modo direto. E ele volta de novo para a caverna para poder contar para os colegas, para os amigos, para os companheiros, de que eles estão vendo ilusão. Óbvio que os colegas não gostam muito de escutar de que tudo que eles fazem é ilusão, e eles na verdade expulsam, enfim, dão morte, sentença de morte para o sábio, mas esse é o processo de você sair, encontrar a verdade e voltar. Então, nesse sentido, no mito da caverna, a caverna é a sociedade, onde você está preso dentro das suas crenças. O mundo de fora é a natureza, onde você pode ir para lá e descobrir diretamente aquilo que é imutável, o cosmos, de certa forma, a verdade. E depois você trazer ela de volta como representação para contar para os outros, cabendo na linguagem. A linguagem ou a teoria como isso que produz a ponte. E aí constitui essa imagem que vai permanecer e vai atravessar vários séculos como um tipo de guia do que é o conhecimento e do que é realmente a verdade, o conhecimento verdadeiro.
Afinal das contas, se a gente for parar para pensar, o modo como a gente pensa a ciência tem tudo a ver com isso. Por exemplo, a ideia de método numa pesquisa é justamente como garantir de que o que eu estou falando não vem do mundo da caverna, ou não vem da sociedade, ou não vem dos meus preconceitos, das minhas crenças, mas ele realmente vem daquilo que está fora da caverna, da natureza. Então, o método é uma prova de dizer como você fez um passo a passo que fez com que depurasse esse elemento fugidio, esse elemento que é impuro, esse elemento que é mutável, que não é confiável, que é a natureza humana, porque é sociedade, natureza humana entre aspas, certo? E que você conseguiu chegar numa verdade que não é sua e que não é da sociedade, é uma verdade transcendente, transcende a sociedade, e trazer ela de volta. Os pragmatistas, eles vão, principalmente, acima de tudo, eles vão combater essa ideia de verdade como correspondência, como espelhamento, como um lago que reflete, a mente refletindo a verdade que está em um outro canto. De várias formas, e os pragmatistas, eles são muito diversos, porque faz parte da própria essência do pragmatismo um certo pluralismo, e nós podemos depois discutir sobre isso, mas o William James, por exemplo, e o John Dewey, que são grandes pragmatistas norte-americanos que têm grande influência para a gente, porque eles estudaram, pesquisaram e pensaram muito pragmatismo na psicologia. Eles são muito diferentes entre si, como eles são muito diferentes, muito mesmo do Peirce, que é quem criou o termo pragmatismo, que é muito estudado na semiótica. Eles são muito diferentes. E é muito diferente os três, cada um muito diferente entre eles, e muito diferente do Richard Hort, que seria um neopragmatista. Um pragmatista recente, já vinculado com a teoria da linguagem, da linguística, a virada linguística, como se chama na filosofia, que é algo mais recente. Então, eles têm muito de diferentes no que eles pensam, nas teorias dele, por aí vai. Mas todos eles têm em comum essa ideia de que não podemos mais ter uma ideia de verdade como correspondência de uma realidade imutável. Que significa não podemos mais ser empiristas, nem podemos mais ser racionalistas. Porque ainda que empiristas e racionalistas discordem na forma como se chega à verdade, um por uma ideia de razão pura e o outro pelo empírico, pelo sentido geralmente, ainda que haja discordância sobre o meio, não há discordância sobre o fim. Ambos acreditam, defendem e postulam de que há essa natureza e de que ela só pode ser alcançada se for eliminado nossas crenças, nossas ilusões e nossas tendências, e de que, uma vez que eu chego nessa natureza, eu tenho como trazer ela para o mundo da sociedade, e que seria basicamente isso que a ciência faria. Ciência, filosofia e por aí vai. Então eles discordam sobre os meios, mas eles concordam sobre a teoria correspondentista da verdade. E os pragmatistas, então, tomam eles como inimigo, porque eles tomam prioritariamente essa teoria como inimiga. E a partir dessa zona de combate, ou zona de batalha, porque é bem isso que os pragmatistas estão criando, um tipo de zona de batalha contra essa ideia correspondentista, toda a teoria pragmatista vai surgir. Seja no James, seja no Dewey, seja no Peirce, seja no Hort, tanto faz. Qualquer um deles vão estar elaborando o que eles pensam no pragmatismo a partir de um contraponto inimigo dessa teoria correspondentista da verdade. E aí, a partir disso, dessa divisão do mundo entre natureza e sociedade, e dessa concepção de teoria como aquilo que liga sociedade e natureza, a partir dessa cópia e dessa crítica do pragmatismo, algumas coisas que eu queria convidar vocês a pensar, para que a gente possa discutir, começar a partir daí, no nosso encontro de sábado. Então, primeiro, pensar se para vocês essa ideia, se ficou claro, que eu não sei se ficou, se essa ideia de teoria correspondentista da verdade, se há algum problema nela, ou seja, se nós devemos realmente, como dizem os pragmatistas, aboli-la, sair dela, sair da prisão que ela produz,
um primeiro ponto, se nós devemos fazer isso, se há alguma utilidade ou não. Pode ser chegar à conclusão de que é isso mesmo e de que não precisa nenhum esforço para poder sair dessa teoria correspondentista da verdade, porque ela é muito boa, porque ela é verdadeira, por aí vai. Então, o primeiro ponto é esse. Um segundo ponto, que já começaria a pensar, tentar pensar, ou tentar projetar o que os pragmatistas fizeram, é pensar como sair disso. Uma vez que se chegue à conclusão, caso se chegue, de que essa ideia correspondentista da verdade, ela realmente não vale a pena manter, que tipo de ação ou que tipo de pensamento poderia desestruturar essa divisão de natureza e sociedade e dessa constituição da natureza, da verdade e da realidade como algo imutável, como algo universal, como algo autoexistente, no sentido de transcendente, porque independe de todo o resto, existe por ele próprio, uma realidade que existe por ela própria, para além do ser humano, para além da carne dos animais, para além se está fazendo calor, se está fazendo frio, ela existe por ela própria. Então, como sair disso? Que foi a pergunta dos pragmatistas, que a ideia é que vocês talvez já comecem a pensar. Óbvio, super difícil que eu estou pedindo para vocês, eu sei disso, mas é um tipo de exercício mental. E um terceiro ponto, que eu acho que isso talvez seja mais fácil para vocês, porque vocês já estão discutindo a abordagem centrada na pessoa, então tem certo domínio sobre ela, é perguntar: a abordagem centrada na pessoa, a teoria do Rogers, ela se encaixa na teoria correspondentista da verdade? Se ela não se encaixa, ela totalmente, então você poderia pensar opções, ela se encaixa totalmente? Primeira opção. Segunda opção, ela está totalmente fora da ideia correspondentista da verdade? E uma terceira opção, ela tem elementos dessa teoria, mas também tem elementos que estão fora dessa teoria. Pensar a abordagem centrada na pessoa dentro dessa teoria correspondentista da verdade já é uma forma de tentar ver também como ela se vincula, quais conexões que ela pode ter com o pragmatismo. Então, pensar ou tentar entender, por exemplo, o conceito de experiência, o conceito de self, o conceito de congruência, o conceito de não diretividade, eles se constituem, eles são formulados dentro de uma base, de uma teoria correspondentista da verdade, ou eles estão fora disso? Ou eles estão mesclados, eles são um híbrido. Uma parte está dentro, uma parte está fora. Uma vez que a gente começa a discutir isso, isso é a base para a gente discutir tanto os pragmatistas, como também depois o que é que a gente pode pensar da ACP a partir dos pragmatistas. Seja para refazer a ACP, seja para reconhecer a ACP naquilo que ela já tem de valor e que deve ser mantido, certo? Seja para contestar a ACP. Então, possibilidades que a gente pode ter nesse diálogo com o pragmatismo em relação aos efeitos na abordagem centrada na pessoa. Então, eu queria que vocês pensassem nessas três perguntas e a gente poderia, no sábado, já partir dessa questão. Como responder cada uma? E aí, se vocês puderem, inclusive, anotar pensamentos de vocês, possibilidades de resposta, porque isso se torna mais fácil quando a gente for discutindo, vocês verem o quanto vocês se aproximaram ou não. Um dos truques dessa ideia correspondentista de verdade é que ela é tão natural, já está tão dentro da gente que a gente nem percebe o quanto todo o nosso raciocínio, seja em epistemologia, mas também na vida concreta, no cotidiano, já parte do pressuposto de que essa ideia de verdade é a correta. E é a única, não é só correta, ela é a única, porque as outras são meramente ilusões. Então, na hora que se anota, que se pensa sobre isso, às vezes se tem uma surpresa. Se tem uma surpresa de vários modos, do modo como a gente pensa, do modo como a gente naturaliza uma determinada concepção. Então, queria pedir para vocês tentarem responder essas perguntas e escreverem sobre isso. Que aí, quando a gente se encontrar no sábado, a gente pode conversar e debater melhor. Ok? Obrigado e até sábado.